Olá, começa agora o Alesp em Pauta. O assunto hoje, eleições 2024. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Eliana Passarelli, que é secretária de Comunicação Social do TRE de São Paulo. Olá, Eliana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero poder esclarecer as maiores dúvidas em relação ao alistamento eleitoral. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, para começar, a gente tem um prazo, né, para que as pessoas que vão participar das eleições, que acontecem lá no finalzinho do ano, já façam ali os trâmites, ou a documentação, ou a mudança, né, do seu título, né, eleitoral. Me conta um pouquinho, já é agora em maio. Sim, esse é o primeiro grande prazo da Justiça Eleitoral em relação às eleições. Então, agora, dia 8 de maio, nós encerramos qualquer providência que o eleitor tem em relação ao título eleitoral. Isso é feito com toda essa antecedência, porque a Justiça Eleitoral ela precisa organizar sessões eleitorais, que são aquelas salas de votação onde as pessoas exercem o direito ao voto. Então, nós temos a lista dos eleitores. Então, para preparar esse cadastro com essas sessões eleitorais, nós temos esse prazo que é 150 dias antes das eleições. Quando não há eleição, o cadastro funciona o ano inteiro, a pessoa tem o ano inteiro para, né, tomar alguma atitude em relação ao seu documento. Mas no ano eleitoral fecha 150 dias antes. Então, 8 de maio é o último dia, principalmente para aquelas pessoas que são obrigadas a votar e precisam tirar o primeiro título. Então, as pessoas que têm mais de 18 anos, lembrando que o voto é obrigatório dos 18 aos 70. Os jovens também, apesar do voto opcional, também é esse prazo. Então, o jovem hoje, a partir dos 15 anos, já pode tirar o título de eleitor. Tendo 16 anos no dia da eleição, ele pode votar, então tem essa condição. Ele tira a partir dos 15, mas ele só pode votar se ele tiver 16 na data da eleição, que neste ano é 6 de outubro. E também, principalmente, aquelas pessoas que precisam transferir o seu domicílio eleitoral. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas mudam, não atualizam o documento, então elas continuam vinculadas a um domicílio anterior, e no dia da eleição elas acabam não votando, ou porque é muito distante, acaba sendo oneroso. Então é bastante importante que as pessoas também atualizem o seu domicílio eleitoral. Ou seja, elas vão procurar a Justiça Eleitoral, vão fazer a prova de residência, que estão no novo local, e fazer essa atualização. E quem perder esse prazo, então, de 8 de maio? Então, se a pessoa se ela não tirou o título pela primeira vez, ela não é eleitora, ela terá que depois comparecer ao cartório, ela pagará uma multa, e não tirando o título, ela tem uma série de impedimentos transitórios, porque ela não tem a quitação eleitoral. Então, ela, por exemplo, vai obter passaporte, ela tem que provar que está aqui com a Justiça Eleitoral, ou outras situações da vida civil dela, né? Por exemplo, fazer matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino, carteira de identidade. Tem várias situações que ela será exigida essa quitação eleitoral. Aí ela terá que procurar depois o cartório eleitoral para acertar essa situação. Além disso, ela também não poderá votar. Agora, aquelas pessoas que não transferirem o seu domicílio eleitoral, elas serão obrigadas a justificar a ausência à votação. Isso pode ser feito no próprio dia, quando a pessoa está fora do seu domicílio eleitoral, ela justifica no próprio dia. Mas por isso que nós estamos incentivando realmente as pessoas para atualizarem o seu título. Nós temos um número de justificativas muito grande no dia da eleição, de pessoas que estão em outras cidades e acabam justificando a ausência. E quais os documentos necessários, tanto para tirar o título, quanto para fazer essa mudança no território eleitoral, no domicílio eleitoral? E é preciso agendar um atendimento ali no cartório, pode ir direto, como que faz? Sim. Bem, primeiro eu gostaria de falar do autoatendimento eleitoral. Então, hoje, a maioria dos serviços da Justiça Eleitoral, todos os serviços estão disponíveis pelo nosso site, ou o site do Tribunal Eleitoral de São Paulo, ou o site do TSE. Então, a pessoa pode já fazer o atendimento pela internet. Em algumas situações, ela terá que procurar o cartório eleitoral. Ou, obviamente, aquela pessoa que prefere atendimento presencial também pode ir ao cartório eleitoral, mas nós incentivamos que as pessoas utilizem o autoatendimento eleitoral, né, que ela faz tudo pela internet. Então, ela vai anexar pela internet um documento
de identidade dela, ela vai tirar a foto, vai anexar foto frente e verso, vai tirar uma selfie com esse documento para provar que ela é ela mesma, e também o comprovante de residência. Se no caso dos homens, no ano que eles têm 19 anos, eles têm que também juntar a quitação do serviço militar. Então, isso pela internet são esses documentos. Caso ele vá ao cartório, são os mesmos documentos. Ele vai levar o documento de identidade, o comprovante de residência e também a quitação do serviço militar. Os cartórios eleitorais, esse atendimento presencial, ele exige um agendamento. Então, ele tem que fazer esse agendamento pela internet. Os cartórios hoje também atendem pelo WhatsApp, pelo e-mail, ele pode fazer o contato com o cartório eleitoral. Todos esses dados estão disponíveis no nosso site. Agora, de preferência que ele faça isso pelo autoatendimento eleitoral. No caso do primeiro título, o eleitor que vai fazer o título pela primeira vez, se ele não tiver a biometria, ele terá 30 dias, primeiro título ele não tem a biometria, né, só corrigindo essa informação, então ele vai ter que comparecer ao cartório em 30 dias após o atendimento eleitoral para coletar a biometria. Tá? Aí ele conclui o atendimento e ele tem que agendar para fazer essa coleta. Agora, outras situações, por exemplo, eu estou transferindo o meu título, eu já tenho a biometria, então eu não terei que comparecer ao cartório eleitoral, eu faço isso só pelo atendimento realmente da internet. Outras situações também, uma revisão de dados, a inclusão do nome social, por exemplo, tudo isso que o eleitor já tem a biometria, ele resolve já pela internet, ele não precisa comparecer ao cartório. Mas, se precisar do cartório eleitoral, é necessário o agendamento. Isso pode ser feito pela internet. A biometria já é obrigatória na hora do voto ali? Nós já vamos usar em qualquer lugar essa biometria ou ainda não? É um processo. A gente viu que nas últimas eleições, alguns lugares ali já com a biometria funcionando completamente, mas outros ainda com uma certa dificuldade. Como que a gente vai ter nesse ano? Qual a novidade? Bem, a biometria ainda não, nós não finalizamos esse processo da biometria, mais ou menos 70% dos eleitores do estado têm a biometria já, muitas cidades, até 2019 nós fizemos o recadastramento biométrico em mais de 586 cidades, então está em processo ainda, mas hoje a votação toda é com a biometria, só que não é obrigado o comparecimento. Aquele eleitor que não tem ele não precisa de nenhuma atualização em relação ao título eleitoral, ele não precisa comparecer ao cartório para coletar a biometria. Agora, se ele procurar o cartório por algum motivo e não tiver, aí sim nós vamos coletar, tá? Mas no momento da votação, quem tem a biometria é identificado pela biometria e quem não tem a biometria é identificado pelo sistema normal, com o próprio documento de identidade. Então, está em processo ainda não temos 100%, e isso ainda vai levar algum tempo, e assim nós estamos, é importante frisar também, nós estamos realizando parcerias com outros órgãos públicos, nesse momento com o governo do estado, para receber dados biométricos. Então, esse eleitor que não tem a biometria, mas ele não tem nenhuma providência em relação ao título, ele não precisa procurar o cartório só para fazer a biometria, porque em dado momento nós teremos esse dado dele já no sistema e na própria eleição ele vai validar esses dados biométricos. Até algumas pessoas, né, questionaram a questão da segurança. Como que funciona? Porque ali na nossa digital nós temos várias informações, às vezes cadastradas em empresas que nós vamos entrar ali naquele prédio, é preciso então cadastrar uma biometria. Como essa biometria pode ser puxada então de outros sistemas que nós temos já do governo, quais as informações que vão fazer parte também ali da questão eleitoral, do título eleitoral? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que a Justiça Eleitoral faça esse intercâmbio de dados com o governo do Estado, ou nós fizemos, inclusive, com o Denatran, na última eleição, nós validamos mais de 4 milhões de dados. Então, todo esse sistema tem uma segurança, tanto desses órgãos como da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral trabalha constantemente na proteção dos seus dados, para garantir o sigilo dos dados que ela utiliza, tudo isso à luz dessa lei. Então, o eleitor pode ficar tranquilo. Então, nós estamos recebendo esses dados em relação a essa biometria para ele ser identificado
no dia da eleição e apenas para isso. E há toda uma segurança, todo um cuidado tanto dos órgãos como da Justiça Eleitoral em relação a essa segurança. E isso é muito menos oneroso para o eleitor, porque isso realmente é o futuro dos órgãos que trabalham com esses dados. Porque não tem cabimento a pessoa, o cidadão, ter que ir em vários órgãos para coletar sua biometria, sendo que esse banco de dados está com o poder público. Então, por isso, justamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que hoje esses dados sejam compartilhados. A pessoa que fez já o cadastramento da biometria, mesmo assim, ela precisa levar e apresentar um documento com foto na hora da votação, ou a biometria ali já é o suficiente para que ela vote? A biometria é o suficiente. Se ela for... É porque muitas vezes, talvez se a coleta não está muito boa, se ele não conseguir ser identificado pela biometria, ele precisa apresentar o documento. Mas, por isso que a gente fala, né, é sempre bom levar, porque via das dúvidas ele pode precisar apresentar, né? E normalmente você já sai com um documento né, é muito usual das pessoas andarem com documento de identidade, ou no próprio celular, nós aceitamos também os documentos digitais. Mas, se a biometria dele estiver em vigor, estiver tudo ok, ele não precisa apresentar, ele é identificado apenas pela biometria. A biometria, ela também pode dar mais segurança para o eleitor na certeza ali do voto dele? Porque a gente vê que em alguns momentos algumas pessoas começam a levantar algumas questões, alguns questionamentos sobre a segurança ou não da urna eletrônica. A biometria pode ajudar nesse processo e deixar até o processo mais transparente? Sim, a questão biométrica, a biometria foi implantada para que realmente dá certeza que é aquele eleitor que está votando, que ninguém está votando no lugar dele. Então, porque a biometria é única, né? Ninguém tem uma biometria igual né? As pessoas têm as biometrias diferenciadas. Então, a implantação da biometria para dar certeza que aquele eleitor realmente é ele que está votando, ninguém está votando no lugar dele. Então, isso é para liberar a urna eletrônica. Então, ele é identificado, a gente tem, não é um processo mais rápido, muito pelo contrário, porque você tem mais uma etapa, né? Ele é identificado, a gente busca aquela pessoa ali no microterminal, daqueles eleitores daquela sessão, ele é identificado e a urna é liberada. A partir do momento ele vai para a urna eletrônica, ele vota e nós temos certeza que é aquele eleitor. Então, nesse aspecto, a biometria ela dá muito mais segurança em relação à identificação do eleitor. Ninguém pode se passar por outra pessoa. Você comentou que ainda não tem esse 100% de eleitores com a biometria cadastrada. Por que isso acontece? Tem a questão da captura mesmo ali da biometria ou as pessoas ainda têm alguma dúvida, medo ou não conseguem tempo para ir ali ao cartório eleitoral? Na verdade, esse processo ele estava assim, avançando bastante. Aí, com a pandemia, é que ele precisou ficar um tempo paralisado. Então, nós paramos de coletar a biometria, porque senão, provavelmente, nós já teremos aí os 100%, né? Então, nós fizemos o recadastramento em 586 municípios e 645. É um universo gigantesco. O estado de São Paulo tem cerca de 34 milhões de eleitores. Então, era um processo que estava evoluindo muito bem. No estado de São Paulo, mais de 70% dos eleitores já têm a biometria. E mesmo não tendo, por exemplo, na capital, o recadastramento biométrico obrigatório, toda vez que o eleitor procurava o cartório para alguma finalidade, nós coletávamos também a biometria. Só que devido à pandemia, tudo isso foi paralisado e nós retomamos agora. Só que agora a gente também tem essa parceria com essa importação dos dados de outros órgãos. Então, nós temos quase certeza que com a importação desses dados, nós vamos alcançar 100% assim, com muita rapidez. Recebendo esses dados todos são processados todos pelo TSE, é feito todo um batimento em relação à segurança desses dados, se realmente conferem com essas pessoas. Depois que é feita toda essa depuração, é que nós recebemos esses dados no cadastro eleitoral. Então, nós devemos atingir rapidamente com a importação desses dados, dispensando até essa presença do eleitor no cartório, 100%. Sempre ficará um residual, né, eleitores novos que comparecem à Justiça Eleitoral para tirar o título, coletar biometria,
Mas em breve nós alcançaremos sim o 100% com esse trabalho de importação de dados. Eliana, para tirar então o título e usando até o sistema já da internet, o sistema virtual, quanto tempo é necessário para receber a resposta se o título está pronto, ou ele vai ser enviado para casa? E há também custos nisso? Não, custo não há custo algum, né? É uma obrigação que o eleitor tem, o voto é obrigatório no Brasil, como eu disse, as pessoas que têm de 18 a 70 anos, só lembrando que é opcional para os analfabetos, para as pessoas que têm mais de 70 anos, para os jovens também, de 16 a 18 anos, é opcional. Então, ele é gratuito. E, assim, normalmente vai depender muito da demanda que nós vamos ter e a intensidade dessa demanda, qual o período, né? Porque, às vezes, muitas pessoas deixam para o final do prazo, aí acaba demorando um pouco mais. Mas, normalmente, em torno de 5 dias, o processo é concluído. Só que agora, como eu disse, nós temos essa novidade. Então, o eleitor que vai tirar o primeiro título, ele não tem a biometria, ele vai precisar comparecer ao cartório, ele vai agendar esse atendimento, e aí, nesses 30 dias, para concluir o atendimento. Então, ele vai levar um tempo maior. Então, a pessoa já tem que se programar que ela vai entrar pelo autoatendimento, mas ela vai ter que comparecer ao cartório, nesses casos do eleitor que não tem a biometria. Agora, o eleitor que já tem a biometria, fazendo uma transferência, se não tiver nenhum problema com a biometria dele, ele não tem essa exigência de comparecer ao cartório. Aí levariam 5 dias. Se fosse hoje, um período bastante tranquilo ainda para os cartórios. Eliana, o título de eleitor não é um documento que a gente fica andando com ele na bolsa, né? Na maioria das vezes ele fica ali guardadinho e no período eleitoral que nós usamos então para principalmente procurar ali onde é a nossa sessão, a sala que nós vamos votar. Se a pessoa perdeu o título, não percebeu, perdeu, chegou ali perto da eleição, não tem como tirar uma segunda via, ela consegue achar como o lugar que ela tem que votar, tanto o nome do colégio, quanto, né, da sessão, quanto a sala, enfim, o lugar que ela vai votar, que ela precisa chegar lá. Como que ela procura essa informação? Bem, realmente, como você disse, o título hoje ele não é nem obrigatório para ele votar, né? A identificação hoje, o obrigatório é o eleitor levar um documento de identidade com foto. Então, o título, na verdade, ele é muito útil realmente em relação à localização do número da sessão eleitoral dele dentro do local de votação. Principalmente esses lugares enormes, que tem muitas salas. Então, o eleitor, às vezes, houve um remanejamento da sala dentro do local de votação. Mesmo ele não vai lembrar, porque ele vota a cada 2 anos, às vezes os locais são enormes. Então, é importante realmente que ele tenha esses dados. Ele pode, sim, imprimir o título, isso continua valendo, até a eleição ele vai poder imprimir o título pela internet, há essa possibilidade. Nós temos também a possibilidade do aplicativo e-título, e aquele eleitor que coletou a biometria, esse aplicativo também serve para ele se identificar no dia da eleição, que é o título digital, mas só se ele tem a biometria coletada, porque aí tem a foto que é exigida para identificação no momento da votação. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou baixar um aplicativo que eu vou usar muito esporadicamente. Não tem problema, baixa quando está perto da eleição, depois você deleta. Se precisar de alguma coisa, você baixa novamente, porque o aplicativo e-título ele tem várias funcionalidades. Faz a justificativa, a ausência às urnas, certidão de quitação eleitoral, pagamento de multa. Então, tudo isso ele pode fazer pelo aplicativo. Tá? E também nós temos a consulta no site, ele pode consultar a situação eleitoral dele, aí vai aparecer o número do título e o número da sessão eleitoral. Tá? E falando nisso, eu queria também reforçar que é muito importante, nós temos muitas pessoas que estão com os títulos cancelados, pessoas que deixaram de comparecer às revisões biométricas, isso lá no passado, até 2019, então, se a pessoa não compareceu a uma revisão biométrica, o título dela foi cancelado. E muitas vezes ela não sabe disso, por quê? Ela mudou de residência, e ela tem o título lá no interior, veio para a cidade de São Paulo. Foi feita uma revisão no interior e ela não tomou conhecimento. Então, ela foi cancelada. Por quê? Justamente, quando você faz uma revisão do eleitorado, você está fazendo uma depuração do cadastro. Você torna mais fiel aquele eleitorado daquela cidade. Realmente são as pessoas que estão lá
é que vão constar do cadastro eleitoral daquela cidade. Quem não está, não, ou porventura não tomou conhecimento, teve o título cancelado. Então, é muito importante que as pessoas consultem a sua situação eleitoral. Se elas votarem em 2022, ok, não há esse problema, né, das cidades que tiveram revisão do eleitorado, mas se elas não votarem em 2022 e houve revisão na cidade dela, ela pode estar com o título cancelado. Então, é importante que ela consulte a situação eleitoral dela. Isso pode ser feito pela internet. Nós temos um link só para isso. Está muito fácil. O TSE acaba de revisar toda a página de autoatendimento do eleitor. Está bastante intuitiva e ele confere a situação eleitoral dele. Eliana, tem alguma outra situação em que o título é cancelado? Por exemplo, a morte ali do eleitor, isso já é computado até para evitar fraudes ou não? Sim, a Justiça Eleitoral. Então, o cadastro eleitoral é um cadastro que passa por várias depurações constantemente. Então, nós temos, inclusive, convênios para receber dados, informações dos cartórios sobre óbitos, e isso é alimentado no cadastro constantemente. Então, quando há falecimento, a própria família também pode agilizar isso e comparecer, avisar o cartório eleitoral, mas nós recebemos também, paralelamente, as certidões de óbitos para fazer esses cancelamentos. Então, isso é feito rotineiramente pela Justiça Eleitoral, para depurar esse cadastro. Também, como eu falei, nessas revisões, justamente, você acaba tirando todas as pessoas que, porventura, continuaram no cadastro. Nessas revisões, você também depura o cadastro. E também, nós fazemos sempre os anos ímpares, nós nos fizemos nas últimas por causa da pandemia, mas retomaremos agora. Quando é o ano ímpar, nós fazemos a depuração do cadastro. Aquele eleitor que deixou de votar em 3 turnos consecutivos e não justificou, então ele sumiu, para a Justiça Eleitoral ele sumiu, então a gente acaba cancelando esse título. Eliana, você comentou que as pessoas que acabaram não votando, não estavam na cidade ali da sua votação, elas acabam depois precisando ir lá no cartório e tem uma taxa para ser pago, então uma multa, né? Porque ela deixou de votar e também não justificou. Mas podem acontecer alguns problemas que não dá para justificar na hora. Por exemplo, a morte de algum parente e a necessidade de ir ali para velório, enterro, alguém que ficou doente, alguém que está internado. Nesses casos, essas pessoas também precisam pagar multa ou elas levam algum documento que comprove o que aconteceu? Bem, há várias situações, e todas elas são apreciadas pelo juiz eleitoral quando a pessoa pede a justificativa, mas em todos os casos, realmente, a pessoa precisa solicitar essa justificativa. Então, por exemplo, se a pessoa estava doente no dia da eleição, não pôde votar, ela tem o prazo de 60 dias para procurar o cartório eleitoral, ele pode fazer isso também pela internet, essa justificativa, ela vai anexar o documento, e no caso de doença, sempre, lógico, é justificado, então ela não paga a multa. Outras situações também, o eleitor que está fora do domicílio eleitoral, ele tem a possibilidade de justificar no dia, lembrando que essa justificativa no dia é apenas para quem está fora da cidade onde vota, porque é automática essa justificativa, ele já está fora, ele não tem como votar, então ele pode fazer no próprio dia. Se não fizer, também tem os 60 dias. E outras situações também que porventura aconteçam. Então, sempre tem que ter um comprovante, e isso é analisado pela Justiça Eleitoral, se aquele motivo é justo ou não para o eleitor não ter votado. Porque, como o voto é obrigatório, você só deve deixar de votar em situações extremas, que realmente você não tem como comparecer ao local de votação, houve algum motivo justo, grave, e isso é analisado pelo juiz eleitoral. Caso ele acolha aquele motivo, o eleitor não paga multa. Se o motivo não for considerado válido para aquela falta, ele tem que pagar a multa. Isso também pode ser feito pela internet. Uhum. E qual o impacto do eleitor não participar do processo eleitoral? Olha, é muito grande, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que o voto, além de um dever, ele é um direito. Então, se você deixa de votar, você está deixando de exercer a cidadania, de participar de um momento importante agora da cidade, quando nós vamos eleger os nossos representantes. Então, isso realmente eu acho que as pessoas têm que levar isso em consideração, porque elas têm que contribuir, né?
sociedade, todos são responsáveis para que a gente avance em vários temas, em vários assuntos. Isso depende das pessoas, né? Nós temos os representantes, mas tem a vontade das pessoas em eleger aquelas ideias. Então, é muito importante que a pessoa participe. E, além disso, como o voto é obrigatório no Brasil, tem várias consequências, como eu já falei, por exemplo, inscrição em concursos públicos. Se for servidor público também, falta não justifica, ele deixa de receber remuneração, né? Tem vários, obter passaporte, vários momentos na vida do cidadão que ele vai ter que provar a quitação eleitoral. Mas o principal, acho que não é nem a questão burocrática que o eleitor acaba depois resolvendo essa situação. É mais a consciência cívica mesmo, né? A consciência de como todos são importantes para que a gente tenha uma vida melhor em comunidade. Helena, o dia ali da eleição é chamado até como a festa da democracia, mas para que ela aconteça é preciso de muitos agentes, né? Nós temos ali dentro das salas os mesários, as pessoas responsáveis por fiscalização. Conta um pouquinho para a gente sobre essa estrutura, porque conta com o cidadão também, né? E, aliás, é uma estrutura gigantesca. No estado de São Paulo, são mais de 400 mil pessoas envolvidas, porque, assim, embora a Justiça Eleitoral organize as eleições elas são de interesse de toda a comunidade, isso em todo o país. Então, é necessário você ter várias parcerias para fazer com que as eleições aconteçam. E essa parceria com os mesários, ela é a principal, né, eu diria, porque é o mesário que faz a eleição acontecer. Então, são eles os responsáveis em ligar a urna eletrônica, em identificar o eleitor, liberar a urna. Antes de iniciar a votação, são essas pessoas, o presidente da mesa que vai emitir a zerésima daquela urna eletrônica, provando que não tem nenhum voto registrado na urna, vai dar conhecimento para todos os presentes, vai pegar a assinatura dos fiscais dos partidos, de quem mais estiver ali presente, Ministério Público, OAB. Então, assim, ele conduz, depois ele recebe os eleitores, identifica no local de votação, resolve qualquer problema que porventura ocorra ali dentro da sessão eleitoral. Então, é um trabalho de extrema importância e são muitas pessoas envolvidas neste dia e elas fazem realmente a eleição acontecer. E o mesário, ele é convidado, convocado ou pode se colocar ali à disposição para ajudar nesse processo? Bem, gostaríamos que todos se colocassem à disposição, né? Mas hoje ainda não temos um número de 100% de mesários voluntários. Aliás, esse programa Mesário Voluntário nasceu justamente por causa dessa antipatia da convocação, porque realmente nós temos que convocar as pessoas para trabalharem, porque é um serviço que prefere a qualquer outro no dia da eleição, isso está na legislação eleitoral e é um número muito grande, então sempre é um serviço obrigatório. Então, nós convocamos os mesários, mas hoje nós temos também esse programa Mesário Voluntário, então as pessoas também podem se colocar à disposição. Quem vai analisar se aquela pessoa atende o perfil ou não é o cartório eleitoral, então ele faz uma inscrição ou no próprio cartório eleitoral ou mediante o nosso site, e o cartório eleitoral vai analisar o perfil daquele mesário se realmente ele corresponde às necessidades do trabalho. Aí ele seria convidado, porque ele se voluntariou. Mas a partir do momento que ele entra para o cadastro de mesários da Justiça Eleitoral, ele também é obrigado a trabalhar, porque a Justiça Eleitoral já conta com aquele mesário em uma sessão eleitoral. Então, nós temos tanto essa convocação obrigatória, isso é feito, os cartórios começam, depois do alistamento eleitoral, a preparar as listas dos mesários, esse trabalho vai mais ou menos até agosto. Então, né, junho, julho, e eles são convocados, aí é um período para, caso o mesário tenha um motivo extremamente justo, que só nesses casos ele é dispensado do trabalho, então o juiz poderá analisar qual é esse motivo, porque toda vez que nós temos que dispensar um mesário, nós temos que colocar um outro no local, então isso é muito importante ter essa consciência também. E depois nós formamos as mesas com esses mesários. Mas hoje, por exemplo, nós temos cerca no estado de 60% de mesários voluntários. E vamos insistir nessa campanha para que as pessoas realmente se inscrevam também como voluntários.
E o mesário, ele tem uma contrapartida, né? O que acontece ali durante o dia para ele? Questão de alimentação, transporte, e ele recebe algum benefício por conta disso, por participar desse processo? Sim, ele tem um auxílio alimentação no dia da eleição, esse ano será de R$ 60, então ele recebe esse auxílio alimentação. Ele tem, se ele trabalhar no emprego público ou privado, ele terá direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado, se nós tivermos 2 turnos. E também em relação ao treinamento, caso ele tenha que se ausentar do trabalho para o treinamento, ele também tem um dia de folga em relação a isso. Então, esses são os benefícios básicos e também nós temos firmado convênios com universidades para o mesário ter aquelas horas consideradas para atividades complementares, porque os universitários têm que cumprir uma série de horas em relação a trabalhos e cumprir essas atividades por exigência da universidade. Então, dependendo da universidade, essas horas podem ser contabilizadas também do trabalho de mesário. Então, são esses os benefícios. E, além de tudo, também, ele terá uma experiência muito rica em relação a isso, está trabalhando para a cidadania, então isso é muito importante também, isso vai contribuir com certeza para o desenvolvimento daquela pessoa. E o mesário, ele vai trabalhar o dia todo, ou seja, o período todo ali da eleição, se eu não me engano, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. E ele chega bem antes, sai bem depois? Sim, ele vai trabalhar a votação, ela ocorre das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Ele vai chegar antes, porque a urna é ligada antes e tudo mais. E ele sai um pouco mais tarde, não tão mais tarde, mas depois que nós terminamos a votação, o presidente da mesa, ele é responsável por imprimir o resultado daquela urna eletrônica. Até é importante a gente falar isso em relação à urna. A partir do momento que termina a votação, você já tem o resultado imediato de cada urna eletrônica. Então, ele é o mesário que vai imprimir ali na presença dos fiscais o resultado daquela urna eletrônica. Isso sai em papel, tem um QR Code para ser conferido por quem desejar, e também ele tira a mídia de resultados da urna eletrônica, e isso é encaminhado para o cartório eleitoral para totalização. Só que esse resultado já é dado ampla publicidade na própria sessão eleitoral, é afixado lá. Então, ele tem essa responsabilidade também. Então, ele se envolve, ele chega um pouquinho mais cedo e sai um pouquinho mais tarde. Não muito tarde, porque isso normalmente, 6 horas da tarde, essas mídias todas já estão nos cartórios eleitorais. E daí nós temos até o resultado, né, das eleições a partir das 5 da tarde. Um pouquinho antes já começam ali algumas preliminares, né, mas a partir das 5 horas da tarde já temos a comprovação ali dos votos. Isso acontece de forma virtual, né? As urnas, elas já enviam por e-mail ou pelo sistema ali do TSE já o número de votos daquela urna específica, ou não? O chipzinho precisa chegar lá para ser computado? Não, não é através da urna. A urna não está ligada à internet. Isso é importante as pessoas entenderem isso, né? Porque nós temos muita desinformação, muita fake news. A urna não está ligada à internet. Então, terminada a votação, nós emitimos o boletim de urna daquela urna eletrônica e tiramos a mídia de resultado. O resultado está naquela mídia. Também não serve para nada se eu perder aquela mídia, que eu consigo recuperar novamente na urna eletrônica, tá? E isso é transmitido pelo cartório eleitoral, que tem linhas privadas, e através dessas linhas nós emitimos esses resultados para o computador do TSE, que faz a totalização. São linhas seguras, linhas conhecidas pela Justiça Eleitoral. Não é uma rede aberta. Então, é assim que é feita a transmissão. Terminou a eleição, você tem a mídia de resultado, isso vai para o local de transmissão do cartório eleitoral e é transmitido por essas linhas privadas que trafegam. São linhas que a Justiça Eleitoral já trabalha normalmente, então são linhas nossas, linhas privadas. E daí, então, isso deixa bem claro que a questão de hackers, né, ataques, isso acaba não acontecendo, né, já que tem toda essa questão da segurança, não é uma linha aberta de internet que qualquer pessoa conseguiria um acesso, né? Claro, não qualquer pessoa, mas os hackers, por exemplo, que sabem como
como funciona todo esse sistema. Isso dá mais segurança. Sim, o que garante a segurança da transmissão dos resultados das eleições é a agilidade com que nós fazemos tudo isso. Primeiro que são linhas nossas, conhecidas, privadas, né, que nós temos total segurança nessas linhas. Segundo, que a agilidade dessa transmissão é muito grande. Mesmo que um hacker quisesse atacar a justiça eleitoral, para ele descobrir, para ele conseguir desembaralhar, né, todos os dados que entram, que saem da urna, entram e saem da urna eletrônica, eles são criptografados, ou seja, eles são transformados em sinais. Então, você tem que desembaralhar muita coisa. E, assim, a gente tem uma agilidade na transmissão, então isso é muito rápido, né? Não é que não tentam, até tentam, mas isso há uma segurança muito grande, é muito robusto o nosso sistema. Nós temos tecnologia de ponta, e isso, nós trabalhamos com isso já, a urna eletrônica já tem mais de 25 anos, né? Desde 1996, quando ela foi implantada, ela passa por aperfeiçoamentos. O Tribunal Superior Eleitoral a gente chama os hackers do bem, né, que são aquelas pessoas que vão lá para o TSE, tentam atacar o sistema, mediante as vulnerabilidades apresentadas por essas pessoas, são aperfeiçoados os sistemas. Isso é feito ano a ano, né, há muito tempo. Então, é um sistema que está em constante aperfeiçoamento e ele é muito robusto, ele é muito seguro. Bom, todas as eleições nós temos novidades, né? Tanto ali durante o processo eleitoral, não só no dia. Temos aí do TRE alguma novidade? Temos aqueles sites, né, já que pegam as fake news e já cortam ali o mal pela raiz. Tem novidade por aí? Bem, então, nós estamos, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai realizar nesta semana audiências públicas para aprovação das resoluções. Há uma intenção em aperfeiçoamento de algumas resoluções em relação ao trabalho das plataformas, realmente porque é muito importante o papel dessas plataformas para a gente conseguir coibir rapidamente a desinformação. Temos a novidade, isso já vigorou em 2022, mas valerá pela primeira vez em eleições municipais, da questão da notícia sabidamente inverídica, isso é crime, né? Então, a pessoa que soltar alguma notícia realmente for comprovada que aquela notícia é inverídica, influenciou no processo eleitoral, mesmo não influenciou, mas foi uma espalhada notícia inverídica, isso pode ser processado por crime. Violência contra a mulher também, tem vários dispositivos, qualquer tentativa de humilhar, desmerecer a mulher, mesmo a candidata ou a mulher que tem já mandato parlamentar, então isso também está em vigor para essa eleição, é uma das novidades, embora já esteja previsto em lei desde 2022 também. Mas a Justiça Eleitoral está num constante trabalho, principalmente de educar o eleitorado, porque a questão da desinformação, ela não ocorre só em relação às eleições, ela ocorre em vários setores da sociedade, principalmente a questão da saúde também tem recebido muita desinformação. Então, é uma questão de educação das pessoas, de receberem uma informação, de realmente não passarem aquilo para frente, checar se é de fonte confiável, de onde saiu, a quem interessa aquilo, né? Nós temos sempre que pensar para quem isso interessa, para quem essa informação interessa, por que eu estou recebendo essa informação? Porque há aquelas pessoas que são ingênuas, que realmente acreditam, mas a gente acha que tem muitas pessoas que realmente passam para frente, não se preocupam com aquilo, falou de um candidato que ela não gosta, ela acaba disseminando também. E isso não contribui para a sociedade, isso é muito ruim, porque contribui para que as pessoas votem de uma forma enviesada, não tenham realmente informações confiáveis sobre os seus candidatos. Quem ganha com isso? Não é a sociedade, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso, para onde nós estamos indo, né? O que nós queremos em termos de sociedade. Se pessoas realmente conscientes, um debate saudável, onde cada um coloque a sua posição e as pessoas realmente escolham aqueles com quem elas se identificam, né? Não importa a postura política, mas ela se identifica daquela forma, ou que ela vote de uma forma totalmente enviesada, né? Então, isso é muito importante. A Justiça Eleitoral tem feito muitos esforços nesse sentido, né? Teve casos, inclusive, que o TSE julgou que equiparou as redes sociais aos meios de comunicação, e o candidato foi cassado.
Então, isso é muito importante que as pessoas, né, prestem bastante atenção nessas eleições em relação ao que elas estão recebendo e como elas passam essas informações. Acho que todos nós somos responsáveis, né? Helena, você passou uma informação bem importante, essa questão das fake news e da responsabilidade que todos têm, tanto de quem promove essa notícia falsa, quanto quem também transmite essa notícia. Todos são responsáveis. Agora, o que não se pode fazer no dia da eleição? A gente já sabe que a questão da distribuição né, de presentinhos, santinhos, é uma coisa complicada. A gente às vezes vai lá votar, tem bastante papel no chão, né, com os números ali de candidatos. Pode, não pode? Não, não pode. No dia da eleição, a propaganda eleitoral ela não é permitida, de forma alguma, né? Os candidatos têm todo um período, a propaganda eleitoral vai começar a partir de 16 de agosto, porque 15 de agosto é o último dia para os candidatos, para os partidos pedirem os registros dos seus candidatos. As convenções, eles vão fazer isso de 20 de julho a 5 de agosto, e depois o registro até 15 de agosto. A partir daí, entende-se que todos vão sair da mesma forma, ou seja, a igualdade, né, isso é previsto na Constituição, a isonomia entre os candidatos. Então, todos a partir do dia 16 de agosto. E podem fazer propaganda, inclusive algumas coisas são permitidas até a véspera da eleição. Agora, no dia, não. No dia, nenhuma propaganda eleitoral é permitida. Então, esse santinho, essas coisas, elas são proibidas. Por quê? Porque isso é considerado boca de urna. Inclusive, é crime eleitoral, tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano. E, às vezes, muitas vezes, a pessoa que distribui esses santinhos, ela não sabe das consequências. E nós verificamos, às vezes, muitas pessoas, depois das eleições, que são condenadas pelo tribunal por causa deste crime. Então, é muito importante. Hoje em dia, praticamente, as pessoas, o papel está em desuso, as pessoas estão usando tudo de forma virtual, não imprime mais as coisas. Então, a tendência é isso realmente deixar de existir, porque você acaba atingindo quem? Aquele eleitor que ainda está com dúvida no dia da eleição, essa é a esperança desses candidatos, né? Então, isso, na verdade, é uma prática que tem que ser totalmente coibida, a Justiça Eleitoral estará atenta, nós temos a Polícia Militar atuando no dia da eleição. Então, qualquer propaganda no dia, ela é proibida. Carro de som, santinho, nada é permitido. O eleitor, ele pode levar uma colinha ali para a urna. Pode levar o celular? Essa cola pode ser no celular ou não? Olha, o celular na cabine, ele é proibido. Justamente por causa do sigilo do voto, justamente por causa das fake news, para o eleitor também não ser coagido a votar em alguém, a mostrar. Então, isso tudo é proibido. É para garantir o sigilo do voto e a legitimidade do voto daquele eleitor. Mas ele pode anotar num papelzinho, ter isso na cabine, ele pode, ou olhar antes de entrar. É uma eleição bastante simples, são 2 escolhas. O primeiro voto vai ser para vereador, então ele vai digitar o número do vereador, são 5 dígitos, e o segundo voto é para prefeito. Então, bastante atenção também, porque às vezes o eleitor erra, se ele não olha no monitor da urna, ele fica só no teclado, ele pode votar erroneamente. Se ele votar primeiro para prefeito e não conferir a foto, ele está votando na legenda do partido daquele prefeito, né? Então, é importante que ele preste bastante atenção, leve o número anotado, a própria Justiça Eleitoral vai disponibilizar no seu site uma colinha com a ordem de votação, ele pode imprimir também, ou anota no papelzinho, leva no bolso, tira ali, ninguém vai perceber, ele vota e sai tranquilo que ele não teve problema nenhum. Lembrando também que nestas eleições nós temos a possibilidade das consultas populares. Isso também já existia essa possibilidade, mas teve uma emenda constitucional atualizando esse assunto. Então, as prefeituras que quiserem consultar o eleitorado sobre algum assunto, elas têm que aprovar isso até 90 dias antes da eleição, a Câmara Municipal, com base na lei orgânica do município, encaminhar isso para a Justiça Eleitoral até 90 dias antes da eleição, e essa pergunta também poderá constar da urna eletrônica, mas aí será após o voto de prefeito. E
pode votar, por exemplo, com a camisa ali, com o número do candidato, um boné, um bottom, que demonstre o seu voto naquele momento ou não? Pode, por exemplo, a pessoa votou e votar sem camisa, de boné, bermuda? Olha, não há nenhuma restrição quanto ao vestuário. A pessoa pode votar com a roupa que normalmente ela usa, que ela se sinta bem, não há problema nenhum. Dependendo da região que ela estiver, ela pode estar com uma bermuda, um boné. Agora, a manifestação silenciosa do eleitor pode ser através do uso de um bottom, um boné, uma camiseta. Agora, é o tempo suficiente do eleitor ficar na cabine de votação e sair. Porque quando ele está vestido, enaltecendo alguma candidatura, isso não pode caracterizar a boca de urna. Então, por exemplo, se ele sair, ficar em aglomerações com outras pessoas também, com os mesmos números, tudo, isso pode caracterizar a boca de urna. Aí ele está incorrendo num crime. Então, tem que ser uma coisa muito sutil, assim, discreta, ele vai, vota e sai da cabine de votação, sem ficar em aglomerações. Aí não há problema. Bom, tiramos todas as dúvidas sobre o processo eleitoral, o dia da eleição, o que pode, o que não pode, e principalmente essa preparação aí até o dia 8 de maio para deixar toda a documentação, o título eleitoral em dia para votar no fim do ano. Bom, quero agradecer a participação então aqui com a gente de Eliana Passarelli, que é a secretária de Comunicação Social do TRE de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.